Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus, e mesmo assim, parece que a igreja de hoje se esqueceu disso. Ou talvez não tenha esquecido. Apenas preferiu não falar mais. Sabe qual é o problema? É que o tempo passou, os costumes mudaram, os discursos se adaptaram, mas as ordens de Jesus continuam valendo. E tem uma, em especial, que está sendo ignorada por muitos, inclusive por crentes sinceros, que se consideram salvos. Sim, estamos falando de uma ordem direta de Jesus. Não foi dada por um profeta, não foi escrita por Paulo, não foi revelada num sonho. Saiu da boca do próprio Cristo, sem parábolas, sem enigmas, sem segundas intenções. Foi clara, foi objetiva e foi deixada para ser obedecida. Mas ao longo do tempo, essa ordem foi sendo deixada de lado. A igreja foi se adaptando ao mundo. Os pastores foram evitando temas pesados. Os cristãos começaram a preferir versículos que confortam, não os que confrontam. E essa ordem foi sendo engolida pela religiosidade. O mais grave é que essa ordem não é uma opção. Ela é uma condição. E quem a ignora, mesmo acreditando estar no caminho certo, pode ser surpreendido no fim. Porque o evangelho que muitos estão vivendo não é o evangelho de Jesus. É uma mistura de promessas, frases de efeito, eventos motivacionais e emoção religiosa. Mas sem obediência, sem transformação, sem temor. Essa ordem de Jesus não é difícil de entender. Não exige grandes interpretações, mas exige algo que essa geração aprendeu a rejeitar: submissão. E aí está o ponto. Vivemos tempos onde todo mundo quer promessas, mas ninguém quer princípios. Todo mundo quer cura, mas ninguém quer santidade. Todo mundo quer o reino, mas poucos querem obedecer o rei. E o mais doloroso de tudo isso é que há pessoas servindo ativamente, cantando, pregando, fazendo parte da igreja, mas que nunca obedeceram a essa ordem de Jesus. Porque nunca a ouviram. Porque ninguém mais fala sobre ela. Porque hoje em dia só se fala do amor de Jesus, mas se esquece que o amor dele também corrige, julga, disciplina e cobra obediência. Talvez você mesmo já tenha lido essa ordem, mas passou por ela como se fosse só mais uma frase bonita, como se fosse um conselho espiritual. Mas não era. Era uma ordem, clara, intransferível e eterna. E se você está vivendo sem ela, é hora de parar tudo, porque no fim, quando todos estiverem diante dele, essa ordem vai pesar, ela vai separar, vai revelar quem realmente conheceu Jesus e quem apenas usou o nome dele. A maioria das pessoas que vai ouvir "afasta-te de mim" no último dia, não imagina que isso pode acontecer com elas. Elas não se acham ímpias, não vivem no mundo, não zombam da fé. Pelo contrário, estão na igreja, cantam, oram, leem a Bíblia. Algumas até pregam, aconselham, lideram. E ainda assim, ignoram uma ordem direta de Jesus, porque não se trata de fazer coisas para ele. Se trata de obedecer ao que ele mandou. E essa ordem, tão clara e esquecida, se tornou irrelevante para a maioria. Não porque o povo não ama a Deus, mas porque foi ensinado a buscar outras coisas. Foi treinado para desejar promessas, não para praticar renúncia. Foi moldado por sermões que alimentam o ego, não que quebram o orgulho. E assim, a ordem foi sendo sufocada. Primeiro por negligência, depois por doutrinas distorcidas, depois por silêncio absoluto. Hoje, você vê milhares de crentes ativos, mas desobedientes, com agendas lotadas, mas corações vazios, cheios de argumentos, mas distantes da simplicidade da obediência. E tem sinais, muitos sinais. Você percebe que essa ordem foi ignorada quando a pessoa sabe todos os versículos, mas não vive nenhum. Fala sobre Jesus, mas não carrega a natureza dele. Chama de perseguição tudo o que a confronta. Resiste à disciplina, mas exige bênçãos. Justifica pecados dizendo: ninguém é perfeito. Confunde emoção com presença.
Troca tempo no secreto por ativismo ministerial. Usa o nome de Deus para impressionar, mas vive como se ele não estivesse olhando. São pessoas que parecem espirituais, mas estão se tornando insensíveis. Falam sobre fé, mas fogem da cruz. Falam sobre graça, mas nunca se dobraram diante da verdade. E o mais assustador é que acreditam estar no centro da vontade de Deus. Se sentem confiantes. Acreditam que estão fazendo tudo certo. Mas um dia vão ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque a obediência a essa ordem não estava em suas vidas. E se essa ordem não estiver em você, todo o resto perde o valor. Não é sobre aparência, não é sobre função, é sobre raiz. Jesus deixou claro: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E essa ordem que estamos prestes a revelar é um divisor de águas. Ela separa o discípulo verdadeiro do religioso de palco. Ela não é bonita nem popular, mas é inegociável. Essa ordem que Jesus deixou, direta, clara, sem margem para debate, não foi esquecida por acaso. Ela foi sendo apagada aos poucos. Começou quando a igreja começou a se organizar, e no lugar da obediência entrou o ritual. No lugar da entrega, entrou o costume. No lugar da transformação, entrou a tradição. A ordem continuava nas Escrituras, mas já não fazia parte da vida prática. Depois vieram os títulos, as vestes religiosas, os cargos, as posições. E as pessoas começaram a se esconder atrás disso. Era mais fácil parecer santo do que obedecer de fato. Mais fácil carregar símbolos de fé do que viver o que Jesus ordenou. A ordem continuava ali, mas ninguém mais falava sobre ela, porque ela exigia demais. Ela feria o orgulho. Ela chamava para uma vida que muitos não estavam dispostos a viver. Então, o tempo passou. E em muitos púlpitos, o foco mudou. Saiu a renúncia, entrou o bem-estar. Saiu o confronto, entrou a motivação. Saiu a cruz, entrou a autoajuda. E o povo gostou. A igreja ficou cheia, mas o céu se calou. Porque uma igreja que não obedece ao que Jesus ordenou pode ter estrutura, pode ter som, pode ter seguidores, mas não tem presença. E o mais triste, essa ordem começou a ser substituída por outras coisas. Por cultos, com experiências emocionais. Por campanhas de conquista. Por atos proféticos de fachada. Por uma espiritualidade sem raiz. As pessoas se sentem próximas de Deus, mas vivem ignorando aquilo que Ele pediu com clareza. E é por isso que muitos estão iludidos. Pensam que estão em paz com o céu, mas estão seguindo um evangelho que Jesus nunca pregou. E antes que você pense: mas isso é culpa das igrejas, dos líderes, das estruturas, pare. Essa ordem não foi dada apenas aos pastores. Ela foi dada a todos. E quem a ignora, pessoalmente, conscientemente, vai prestar contas disso diante de Deus. Não importa o quanto você faça por Ele. Se você não obedece essa ordem, tudo desmorona. Sabe por quê? Porque essa ordem é o fundamento. É a base da fé viva. É o que transforma você de alguém que apenas admira Jesus para alguém que vive para obedecê-lo. Ignorar uma ordem de Jesus nunca é algo neutro. Não é como esquecer uma tarefa qualquer. Não é algo que passa impune com o tempo. Toda vez que você ouve o que ele disse e escolhe seguir outro caminho, algo dentro de você vai morrendo. E o pior é que essa morte não acontece de uma vez. Ela é lenta, silenciosa, quase imperceptível. Você ainda fala com Deus, mas já não ouve mais. Ainda lê a Bíblia, mas não sente mais. Ainda canta, mas por dentro já não sente mais nada. Sabe por quê? Porque ignorar uma ordem de Jesus mata a sensibilidade espiritual. Você até continua com as mesmas práticas, mas a sua alma já está distante, e isso se espalha. Você começa a ter mais dificuldade de orar, mais facilidade para pecar, mais justificativas para se manter frio, mais resistência a qualquer confronto e, aos poucos,
O que antes era presença de Deus vira apenas memória, e você passa a viver de aparência. Por fora parece firme, por dentro, rachado. Por fora, fala bonito. Por dentro, vive fugindo da voz de Deus. E o coração vai ficando pesado, orgulhoso, defensivo. Você começa a se incomodar com tudo que te chama à verdade. Um vídeo como esse te incomoda. Uma pregação mais dura te ofende. Uma correção amorosa te irrita. Um versículo que te confronta. Você simplesmente ignora. Por quê? Porque obedecer essa ordem exige quebrantamento. E quem está ignorando ela não quer mais se quebrar. Quer seguir Deus, mas sem obedecer por inteiro. Quer as promessas, sem carregar a cruz. Quer o céu, sem ter que negar a si mesmo. Mas Jesus foi claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como viver o Evangelho sem obediência, sem entrega, sem rendição. E é por isso que muitos estão perdidos, mesmo dentro da igreja, porque acham que a comunhão com Deus depende de sentir algo forte. Mas não depende de sentir, depende de obedecer. E quem não obedece a essa ordem vai se afastando cada vez mais. Mais frieza, mais dureza, mais confusão, mais engano, até o dia em que não sente mais falta de Deus. E o que sobra? Apenas uma fé formal, cheia de palavras, mas sem vida. Você está pronto para ouvir o que foi esquecido? A ordem que Jesus deu com clareza. A ordem que foi registrada nas Escrituras. A ordem que a maioria dos crentes conhece, mas não obedece. A ordem que não depende de interpretação. Não está em código. Não está escondida no grego. Ela está em Mateus 28, 19 e 20. As últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Ele não disse: vão e façam cultos. Vão e façam eventos. Vão e conquistem bênçãos. Ele disse: ide e fazei discípulos. Essa é a ordem. E é essa ordem que a igreja tem ignorado. Milhões de pessoas seguem Jesus, mas não fazem discípulos. Milhões postam versículos, cantam louvores, frequentam igrejas, mas nunca pararam para ensinar alguém a seguir Jesus. Por quê? Fazer discípulos não é dar aula, é andar junto, é se envolver, é ensinar com a vida, é levar o outro à renúncia, ao arrependimento, à obediência. E isso dá trabalho, exige tempo, exige esforço, exige abrir mão do próprio conforto. Mas Jesus não deu essa ordem como sugestão. Ele deu como missão, e sabe o que vem depois dessa ordem? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho mandado. Ou seja, não basta levar pessoas à fé, é preciso ensinar obediência. Mas muitos hoje só querem fazer conversões em massa, sem discipulado, sem raiz, sem profundidade. Por isso há tantos desviados, por isso há tanta confusão doutrinária, por isso há tanto escândalo, porque ninguém está ensinando o povo a ser discípulo. Fazer discípulos é transmitir mais do que conhecimento, é transmitir vida, é formar caráter, é formar gente que ama a palavra, que obedece mesmo sem aplausos, que vive para agradar a Deus, não ao algoritmo. E quem não está fazendo discípulos, está desobedecendo uma ordem direta de Jesus. Pior, está colocando em risco sua própria eternidade. Porque Jesus não vai nos julgar apenas pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E ele disse: quem ouve estas palavras e não as pratica, é como o homem insensato. Você pode cantar bonito, pregar forte, ser influente, mas se não está discipulando ninguém, está fora da missão, e no dia do juízo, essa ordem vai ser cobrada. Fazer discípulos não é apenas mais uma tarefa na lista do cristão. É a essência do reino de Deus aqui na terra. É onde a fé deixa de ser uma ideia e vira vida real, prática e transformadora. Quando você começa a fazer discípulos, algo começa a mudar dentro de você. Você deixa de ser um crente passivo, que só recebe, para se tornar um vaso ativo, que transmite,
Você se torna um canal da graça, da verdade e do poder de Deus, mas isso não acontece sem luta. Discipular é amor exigente. É paciência no caminho do outro. É ser luz nas trevas que ainda cercam uma vida perdida. É repreender com amor. É orar sem cessar. É ser exemplo, mesmo quando ninguém está olhando. E o que Deus promete para quem faz discípulos de verdade: fruto. Multiplicação. Uma vida que não se esgota em si mesma, mas que se espalha como fogo pelo mundo. Além disso, a sua fé vai se fortalecer, porque discipular obriga a estudar, orar, buscar direção. Obriga a estar conectado com Deus de verdade. E obriga a crescer em maturidade espiritual. Talvez você pense, mas eu não sei como fazer isso. Não sou pastor. Não tenho experiência. Não importa. Jesus escolheu discípulos comuns. Pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples. Eles aprenderam fazendo. Eles erraram, caíram, levantaram. E assim também deve ser com você. Comece pequeno. Ensine o que você já sabe. Compartilhe seu testemunho. Ore com alguém. Mostre o caminho. Não espere perfeição. Espere disposição. Essa é a chave. Disposição para obedecer. Para aprender na prática. Para ser vulnerável. Para crescer junto. E o que Deus fará? Ele fará o resto. A igreja que cumpre essa ordem é a igreja viva. É a igreja que avança. É a igreja que resiste às tempestades espirituais. Porque um discípulo verdadeiro não se abala. Ele é firme, fundamentado. Ele conhece Jesus não só de ouvir falar, mas de andar lado a lado, e o mundo precisa disso, mais do que nunca. Ignorar a ordem de fazer discípulos não é apenas uma falha ministerial, é um perigo espiritual real. Quando essa missão é deixada de lado, as consequências são profundas, invisíveis, mas devastadoras. Primeiro, para você, a sua fé pode parecer firme, mas estará vulnerável ao engano. Porque sem o exercício do discipulado, você perde o foco na obediência, na santidade, no crescimento constante. Você pode até se acomodar em uma espiritualidade rasa, cheia de rotinas, mas sem transformação. E essa acomodação é terreno fértil para o orgulho, a arrogância e o pecado escondido. Segundo, para a igreja. Sem discípulos verdadeiros sendo formados, o corpo de Cristo fica frágil. Multiplicam-se líderes que não foram ensinados, membros que não conhecem a profundidade da palavra, crentes que vivem de aparências. Isso gera confusão doutrinária, divisões, escândalos e uma fé que não resiste às crises. Terceiro, para o mundo. A mensagem que deveria transformar gerações fica vazia. O testemunho que deveria impactar vidas se torna um eco silencioso. E tantas almas continuam perdidas, porque não há discípulos dispostos a amar, ensinar, corrigir e carregar essa missão. E não se engane, Jesus vai cobrar isso. Ele vai perguntar não só o que você fez, mas o que deixou de fazer, o que ensinou, o que multiplicou. O problema é que muitos nem percebem que estão falhando. Estão ocupados demais com ministérios, eventos, números, mas esquecem da missão central. Fazer discípulos. Não tem atalhos, não tem jeitinho brasileiro espiritual. Ou você obedece à ordem, ou corre o risco de ouvir o terrível: não vos conheço, apartai-vos de mim. E essa é uma realidade dura demais para ignorar. Mas ainda há esperança, porque Deus está chamando pessoas dispostas a se levantar, dispostas a assumir o chamado, dispostas a investir tempo, amor e vida na missão. E você pode ser uma dessas pessoas. Não importa onde esteja, não importa o que já fez ou deixou de fazer. A decisão é sua: obedecer e viver o chamado, ou continuar no caminho fácil e perdido. Chegou a hora de decidir. Deixar para depois não é mais uma opção. A ordem está clara. O chamado é urgente. E a responsabilidade é pessoal. Jesus não pediu para sermos espectadores da fé. Ele pediu para sermos protagonistas. Para sermos luz num mundo que anda em trevas.
para sermos sal e fermento, para levarmos a mensagem que transforma vidas. Fazer discípulos não é só um ministério para alguns escolhidos, é um chamado para todo cristão, cada um onde estiver, com o que tiver, porque o reino de Deus avança pelas mãos daqueles que obedecem. Não importa se você se sente pequeno, fraco, despreparado. Jesus escolheu discípulos imperfeitos. Ele te escolheu. Ele te equipa. Não espere sentir vontade perfeita. Não espere circunstâncias ideais. O momento é agora. O lugar é onde você está. Pegue alguém. Mostre o caminho. Seja exemplo. Ore junto. Cresça junto. E verá que a sua fé vai florescer de formas que você nem imagina. Mas atenção. Continuar ignorando essa ordem é se colocar em risco. É perder a oportunidade de viver a plenitude da vida cristã. É abrir mão da bênção que vem do fazer a vontade de Deus. Jesus vai cobrar. E Ele quer ver frutos. Frutos que permaneçam. Frutos que transformem. E o mundo está esperando. Pessoas sedentas por verdade, amor e vida. Você vai escolher fazer parte dessa geração? Ou vai continuar na zona de conforto espiritual, onde tudo é bonito, mas vazio? A decisão é sua. Faça discípulos. Obedeça à ordem de Jesus. E viva a fé que transforma. Que essa palavra acenda um fogo em seu coração. Que te leve à ação. Que te faça levantar do lugar comum e viver o chamado real. O reino de Deus está esperando por você. Não adie mais. Não recuse mais. Viva o Evangelho de verdade. Seja discípulo. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça.